Eu sou Gabriela Prates Coelho, sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e sob a orientação da professora doutora Carlos Peroni e da orientação da mestre Graziele, eu vou apresentar o projeto intitulado Avaliação do efeito cardioprotetor do extrato de alecrim do campo, Bactris dragonculifolia, no dano causado pela ciclofosfamida em camundongos. Bom, então introduzindo um pouco sobre o tema, a ciclofosfamida, né, ela é um antineoplásico muito utilizado, funcionando como um alquilante de DNA e pertence à classe da mostarda nitrogenada. Essa ciclofosfamida ela possui diversos usos terapêuticos, sendo indicada principalmente para carcinoma de mama e mieloma múltiplo, mas também pode atuar em outras neoplasias malignas e também é muito utilizada em doenças autoimunes, principalmente em relação à artrite reumatoide. A ciclofosfamida, então, né, ela é um profármaco, então ela necessita de metabolização hepática para se transformar em seu metabólito ativo. E ela faz isso com auxílio das enzimas da família citocromo P450, a CYPSES, e aí gera a 4-hidroxiciclofosfamida. Essa, por sua vez, produz três metabólitos, sendo a mostarda fosforamida, que vai ser o metabólito ativo e que vai ter o efeito antitumoral, a carboxifosfamida mostarda nitrogenada, que não vai ser tóxica, e a acroleína. Essa acroleína, ela vai ser o metabólito tóxico da ciclofosfamida, que vai gerar estresse oxidativo, aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias, podendo levar também à apoptose. Esse estresse oxidativo, então, né, é quando há um desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. E aí, quando há um excesso delas, pode oxidar as macromoléculas. E aí vai gerar uma desregulação no sistema antioxidante, podendo desregular a atividade das enzimas antioxidantes, a SOD, a catalase, que é a CAT, e a GSH, que é a glutationa, também pode levar à peroxidação lipídica. Essa peroxidação lipídica vai produzir MDA, né, que é o malon de aldeído, que pode reagir com ácido tilbarbitúrico. E aí o estresse oxidativo vai ser analisado através dos níveis de TBARS, que são as espécies reativas ao ácido tilbarbitúrico. Em relação à toxicidade da ciclofosfamida no coração, foi visto na literatura que é muito dependente da dose administrada, mas os principais complicações é a mielopericardite, mas também pode ter outras complicações mais graves, podendo levar até a necrose. E aí está relacionado com o aumento das espécies reativas de oxigênio. Então, sendo assim, a ciclofosfamida, por ter esse metabólito tóxico, que é a acroleína, ela precisa de um elemento citoprotetor. E aí, esse projeto investiga a atividade do alecrim do campo, que é a Bactris dragonculifolia, que é muito conhecido também como vassourinha. E aí, esse alecrim do campo, né, ele é muito produzido, é muito utilizado para a produção de chás pela população em geral, principalmente para problemas no esôfago, no fígado e inflamações. E aí a composição desse alecrim do campo, né? É principalmente compostos fenólicos e tendo os flavonoides. E esse flavonoide já foi visto na literatura que ele possui atividade antioxidante. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho é investigar o possível efeito protetor do extrato etanólico de alecrim do campo e da formulação nanoestruturada contendo o extrato no coração dos animais que receberam ciclofosfamida. Para isso, os objetivos específicos vai ser avaliar a atividade das enzimas antioxidantes, a catalase, a GSH, que é a glutationa, né, e a superoxidismutase, que é a SOD, bem como os níveis de TBARS. Além disso, a gente vai comparar os dados obtidos das análises oxidativas no tecido cardíaco dos grupos que foram tratados com extrato e dos grupos que foram tratados com a formulação contendo o extrato e que receberam ciclofosfamida. E além disso, também vai avaliar se o possível efeito protetor ao estresse oxidativo no tecido cardíaco é mais eficiente com a formulação nanoestruturada. Então, para isso, partindo da metodologia, né? Primeiramente foi feito o preparo de extrato, então o alecrim do campo, né? Ele foi coletado lá na região mineradora de Samarco e Mariana, e aí as folhas de alecrim, elas foram imersas em etanol por 10 dias, como mostra essa primeira imagem aqui no slide e em temperatura ambiente e ao abrigo da luz, né? E aí esse processo foi repetido por 3 vezes. Após fazer esse processo, é, as folhas imersas em etanol elas foram levadas para o rota a vapor e posteriormente foi levado para a estufa e assim formou um extrato, como mostra essa imagem ao lado. Em relação à formulação nanoestruturada, né? A formulação ela foi desenvolvida e patenteada e ela possui um número de registro
e ela é constituída principalmente por água, óleo de girassol, extrato bruto, né, do alecrim do campo, a Bacchus dragonculifolia, também tensoativos. E os animais, então, foram da linhagem C57BL/6, né, os camundongos, eles eram machos, eles tinham entre 6 a 8 semanas, e eles foram obtidos do CCA, do Centro de Ciência Animal lá da Universidade Federal de Ouro Preto, e o protocolo a ser seguido, ele também foi aprovado pelo Comitê de Ética, né, de Uso de Animais, daqui da Universidade Federal de Ouro Preto. E aí, o ciclo do experimento, ele envolve 7 dias, no qual no oitavo, os camundongos eles serão eutanasiados com uretano a 3 gramas por quilograma. Então, os animais eles foram divididos em grupos controles, grupos que receberam ciclofosfamida e foram tratados com extrato bruto de Bacillus dragonculifolia, e grupos que receberam ciclofosfamidas e foram tratados com a formulação nanoestruturada contendo extrato de Bacillus dragonculifolia. E aí, esses animais, no total, foi um total de 6 grupos. E o grupo controle recebeu água e salina. O outro grupo controle recebeu o extrato bruto e o outro grupo controle recebeu a formulação nanoestruturada. E aí, no sétimo dia, 1 hora após a administração do extrato, né, para aqueles animais que receberam extrato, ou da água para aqueles animais que eram controles, foram administradas, né, a ciclofosfamida e salina. E para isso, depois, né, posteriormente, foi feita a eutanase, foi coletado o coração para a determinação de TBARS, a superoxitismutase, catalase e GSH, para a atividade das enzimas antioxidantes, né, e também os níveis de TBARS. Então, em relação aos resultados de discussão, primeiramente, né, em relação à avaliação da atividade das espécies reativas ao ácido tilbarbitúrico TBARS. Então, nota-se, né, que os animais que receberam ciclofosfamidas, eles apresentaram um aumento no nível de TBARS em relação ao grupo controle. Além disso, os animais que receberam ciclofosfamidas e foram tratados com extrato bruto de alecrim do campo, né, Bacillus draconculifolia, eles não apresentaram diferença significativa em relação aos animais que receberam ciclofosfamida. No entanto, aqueles animais que receberam ciclofosfamida e eles foram tratados com formulação não estruturada contendo o extrato, é, eles tiveram uma redução significativa em relação àqueles animais que receberam apenas ciclofosfamida. E aí, como foi, a gente pesquisou na literatura e tudo mais, as nanoemulsões, elas têm sido utilizadas principalmente para aumentar a biodisponibilidade por aqueles medicamentos que são insolúveis em água. Então, aumentando a liberação do medicamento e tendo um maior efeito terapêutico. E associada a essa nanoemulsão, tem também o extrato de alecrim do campo, né, da Bacillus dragonculifolia, que tem os flavonoides, que são potentes antioxidantes. Com isso, em conjunto, eles reduzem o estresse oxidativo, reduzindo também os danos no coração. Além disso, também, estudos mostram que quando há um aumento das espécies reativas de oxigênio, tem um aumento da peroxidação lipídica, por conta da diminuição da atividade antioxidante, e esse aumento dessa peroxidação lipídica, ela causa um maior dano no coração. Além disso, também, para a determinação da atividade da superoxitismutase, né? Percebe-se que os animais que receberam ciclofosfamidas, eles tiveram uma redução na atividade da superoxitismutase em relação ao grupo controle. Agora, aqueles animais que receberam ciclofosfamida e foram tratados com extrato bruto de Bacillus draconculifolia, eles tiveram um aumento na atividade da superoxitismutase em relação àqueles animais que receberam apenas ciclofosfamida. E aí, esse motivo também é, como eu disse lá para o nível de TBARS, né, que o extrato bruto de Bacillus dragonculifolia possui os compostos fenólicos, né, que são os flavonoides, e esses flavonoides, eles possuem potente atividade antioxidante, podendo reduzir o estresse oxidativo. Em relação à atividade da catalase, percebe-se que não houve diferença significativa em relação àqueles animais controle e os que receberam ciclofosfamida. E em relação à determinação do nível de glutationa, também não percebe-se que não teve diferença significativa entre os animais. E isso também foi visto em estudos que os animais que receberam ciclofosfamida e em relação também ao coração, não tiveram diferença significativa nas atividades antioxidantes das enzimas da glutationa e da catalase.
Então, concluindo assim, né, a gente pode concluir que a ciclofosfamida ela foi capaz de aumentar o estresse oxidativo no tecido cardíaco, evidenciando principalmente pelo aumento do nível de TBARS e pela redução da atividade da superoxidase. E isso pode comprometer a função cardíaca. E além disso, a nanoemulsão, contendo o extrato, ela foi capaz de reduzir, né, o dano cardíaco, como foi falado em relação ao nível de TBARS. E o extrato bruto também, ele aumentou a atividade da superoxidase, né, diminuindo também o estresse oxidativo. Eu fui bolsista, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e o projeto ele também se beneficiou do reagentes e equipamentos fornecidos pelo LIFEC, que é o Laboratório de Fisiologia Cardiovascular Endócrina. E esses são os agentes que ajudaram no projeto, né? A Universidade Federal de Ouro Preto, a Cifarma, CNPq e FAPEMIG. E essas foram as referências utilizadas. Obrigada.